às 14 horas e 5 minutos, no dia 14 de fevereiro do ano 2019, declaro aberta da sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu não tenho nenhuma, a não ser uma notícia que me foi passada pela diretora-geral de que a doutora Adriana Magalhães, que é juíza suplente aqui da Corte, noticiou que irá doar ao tribunal 6 telas de autoria de Newton Navarro, de Assis Marinho e também do artista plástico Aécio Emerenciano. Então, está sendo providenciado aí o dia que será realizada a doação. E desde já, em nome da Corte, eu registro os agradecimentos. Desembargador Cornélio Alves. Dr. Francisco Glauber. Sem proposição, senhor presidente. Dr. José Dantas. Sem nenhuma, senhor presidente. Dr. Ricardo Tinoco. Dr. Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, sem proposição. E aguardar as doações do Dr. Luiz Gustavo, não é isso, doutora Cibele? Sai quando sair aquela sequência que nós temos. Não, aí já é outra. Não, Mas, vamos assim, deixar para pode ser outra. condicionado. Doutor Vladimir, comunicação, indicações e propostas. Sem comunicações, sem proposta, senhor presidente. Doutora Cibele. Também sem comunicação e sem proposta. Então, iniciemos os julgamentos e temos aqui embargos de declaração da prestação de contas número 601-292, dígito 77. O relator, doutor Vladimir Capistrano, embargante Abdene Salustiano da Silva, o advogado doutor Fábio Holanda e tinha aqui anotado um pedido de sustentação oral, mas não há previsão. E o advogado também está E presente. também o advogado não está presente. Então, o processo está em mesa. Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração opostos por Abdene Salustiano da Silva em face do acórdão proferido por este regional, que, a unanimidade de votos, desaprovou suas contas eleitorais referente à disputa para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, impondo-lhe a obrigação de recolher o valor de R$ 5.480 ao Tesouro Nacional. E eu colacionei aqui no relatório a emenda da decisão embargada, está disponível para Vossa Excelência, eu não farei a leitura. E continuo. Em suas razões, a embargante, apontando a existência de omissão e obscuridade no acórdão guerreado, alega que, fazendo juntar extrato bancário e documento fiscal por ocasião dos aclaratórios, irá sanar pendências documentais tidas como relevantes para o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Quanto à irregularidade consistente na ausência de contrato específico de consultoria jurídica apto a respaldar a despesa declarada como honorários advocatícios, assevera que a juntada do contrato, e aqui entre aspas, firmado entre as partes, prevendo a prestação de serviços de advocacia na seara eleitoral para o pleito de 2017, e fecho aspas, ao que tudo indica o instrumento procuratório, que é o que tem juntado aos autos, seria suficiente para sanar tal falha, restando também abonada a circunstância do cheque ter sido depositado em nome de pessoa física diversa e não do escritório de advocacia fornecedor de serviço, dada a possibilidade de endosso dos títulos de crédito. Ainda na mesma linha, sustenta que o aresto regional carece de fundamentação, porque, segundo discorre, deixou de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a tese acolhida como razão de decidir da Corte por ocasião do julgamento ora sindicado. Pugna ao final pelo acatamento da documentação e dos esclarecimentos trazidos na peça recursal, de modo a considerá-los para modificação da conclusão firmada pelo Tribunal. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou no sentido de que não sejam conhecidos os documentos trazidos em sede de embargos e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão.
Aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Só um momento, senhor presidente. Conforme relatado, insurge-se a embargante em face do julgamento de suas contas levado a efeito pelo tribunal, à unanimidade de votos, no dia 14 de dezembro último. Pois bem, como o escopo do apelo é colacionar novos documentos, vale de logo assentar que tal providência, na estreiteza do momento processual, mostra-se de todo inviável, vez que restou preclusa tal oportunidade. E não só por ter deixado de fazê-lo quando da protocolização inicial das contas, mas, sobretudo, porque foi, a posteriori, regularmente intimada e instada a se manifestar acerca do relatório preliminar de diligência do órgão técnico, deixando, porém, transcorrer inaubis referida faculdade. Assim, uma vez esgotados os momentos processuais exclusivamente destinados à produção juntada de elementos probatórios e, sobretudo, já efetivado o julgamento das contas pelo órgão competente, não há mais que se falar em renovação da fase instrutória, nem tampouco em rejulgamento da causa, mesmo em sede de aclaratórios. Do contrário, seria ignorar os postulados e balizas instrumentais garantidores da segurança jurídica, valores aos quais se encontram jungidos os feitos de natureza jurisdicional, tal qual a prestação de contas em tela por força da Lei 12.034. E aqui eu aponto diversos precedentes da Corte Superior e desta Corte que sufragam esse entendimento. E continuo. Portanto, não tendo a embargante juntado a documentação no momento próprio, mesmo quando instada regular especificamente a fazê-lo, deixo de conhecer e valorar os documentos que acompanham os embargos em apreço. E passo às razões trazidas no corpo dos aclaratórios. Previstos no artigo 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos estreitos limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil. A obscuridade apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela consistente na falta de clareza comprometedora da inteligibilidade da decisão judicial, notadamente caracterizada pela presença de ilogicidades, incongruências e dubiedades decorrentes de uma falha na fórmula empregada pelo órgão julgador para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas, de ordem a impedir o perfeito entendimento do julgado, seja da fundamentação ou da parte dispositiva. Na espécie, todavia, não há que se falar na ocorrência de lacuna na fundamentação, obscuridade ou omissão, nem tampouco de quaisquer outros vícios embargáveis, uma vez que o acordo guerreado veiculou entendimento claro e coerente quanto aos fundamentos e conclusão nele adotados, de modo a permitir, sem margem para qualquer dúvida razoável, a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Tanto é assim que na peça recursal a embargante faz referência precisa, tal qual como descritas na decisão atacada, as irregularidades tidas como preponderantes para a conclusão a que chegou o julgamento. E, no afã de sanar cada uma delas, elaborou pleitos individualizados de juntada documental, fazendo evidenciar, a bem da verdade, que não houve lacuna ou obscuridade comprometedores da inteligibilidade do conteúdo decisório, mas sim natural discordância de seus fundamentos e, sobretudo, do resultado que se efetivou em desacordo com a pretensão da recorrente, circunstância que reclama, em tese, a utilização de via recursal de maior amplitude e profundeza revisional, portanto, de natureza sabidamente diversa dos aclaratórios. E eu aqui aponto o precedente deste tribunal nessa linha de entendimento e continuo no voto. Assim, evidenciando o intuito de rediscutir a causa e infirmar a conclusão do provimento atacado, em prejuízo da real finalidade dos aclaratórios, que visam tão somente suprir lacunas ou corrigir eventuais obscuridades e contradições, de modo a aperfeiçoar o ato decisório, a resignação e apreço mostra-se insuscetível de acolhimento. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos por Abdênio Salustiano da Silva. E é como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Francisco Dual. Com o relator. Doutor José Dantas. Depois de ser citado no voto dele, senhor presidente, eu acompanho o relator também. Ficou preso pela citação, né? Pela citação. Doutor Ricardo. Com o relator. Doutor Luiz Gustavo. Também acompanho o relator. Proclama resultado do tribunal unanimidade. Conheceu e negou provimento aos embargos nos termos do voto do relator.
Algum outro processo em mesa apto a julgamento? Não há. Então, encerrada essa etapa. Processos administrativos, nós temos 2. O primeiro é o processo administrativo número 600.024/51, do ano 2019, que trata da aprovação do regimento, da proposta de aprovação do regimento interno da Escola Judiciária Eleitoral. Ficou no dia de ontem com vistas ao doutor Francisco Glauber. Está em mesa, doutor Francisco? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi vista ontem, de uma forma consensualizada com este colegiado, no intuito de propor uma alteração de redação seria no artigo 6º, de forma a fazer coincidir a designação da diretoria da EJE proposta com o início da gestão de cada presidência desta corte. E eu até propus, eu encaminhei a proposta para os senhores, para cada membro desse colegiado, eu até havia pensado, a minha perspectiva tinha sido na linha de que habitualmente o diretor da EJE seria um não membro da corte. E, por assim dizer, até em linha do que o doutor Ricardo havia dito, de manter a continuidade. Só que o doutor Cornélio me sugeriu, e hoje é que eu entendi isso quando Vossa Excelência me explicou, que isso poderia dificultar a designação do diretor e vice da EJE que fosse membro da corte. Daí porque a minha proposta é na linha até do que já adiantamos informalmente, talvez de manter a redação originária, e acho que resolve-se as duas situações. Então. Perfeito. Então, todos de acordo em mantermos a redação originária? Sim, só uma pergunta em relação... Vai ter uma revisão gramatical? Porque tem alguns... Doutor Ricardo. Pois não. Alguma revisão gramatical? Acho que é mais questão de... Não, é só uma observação, porque lá na atribuições da diretoria tem diretoria. São mais trocas de perfeitamente. erros. Só a questão, erro material mesmo. Acho que Erro isso material. pode ser corrigido quando da publicação, né? Isso. Quando for para a publicação. Aí tem, Já tem anotado já, doutor Zé? já. Então, pronto. Eu posso passar Pode pra... passar que já Só fazemos. observei umas 2 ou 3. Que não erros interferem de em grafia. conteúdos. No conteúdo nem Perfeito. no objeto da minuta, da resolução. Então, todos de acordo? De acordo. Aprovada. Que bom. Muito bom. Nos termos propostos. Aqui para mim está sem a opção de votar. Não sei, alguma circunstância aí do... Pessoal do PJE. Deixa eu dar o F5 aqui para ver se... O suporte no PJ. Pronto, deu certo. Conseguiu? Só dizer que deu certo. Obrigado. Perfeito. O segundo é processo administrativo número 600.026, disto 21, e que trata Quê? da designação do juiz da 54ª Zona Eleitoral, que é pelos critérios legais. A escolha recaiu sobre o nome da doutora Aline Daniele para o biênio. Exatamente. Nesse caso, me parece que tem parecer ministerial ou não? Favorável, não é isso, doutora Sibeli? Todos de acordo? Então, aprovado também. E o terceiro é o processo administrativo número 600.027, dígito 06, o ano 2019. A mesma matéria, sendo que aqui é a designação do juiz da 34ª Zona Eleitoral, que aí recaiu sobre o doutor Wagnus Kelly. Parecer também no mesmo sentido. Todos de acordo? Acompanha, senhor. Perfeito. Só um instantinho, doutor Eduardo Cornélio. É porque o critério é objetivo, né? Aquele mais antigo que não tem ainda. Que não tem que tiver mais tempo afastado da jurisdição eleitoral. Que não tem ainda exercido. Eu vi que. No caso Eu do acho que Dr. ele Wagner, desde 2011, né? 2010. Dr. Wagner 2010. 2010 é muito mais antigo do que os outros. Peraí. Tem doutor Patrício. Foram 4. Mais Eu antigo. tinha visto o voto e percebi.
tem até um quadrinho no voto mostrando Isso. O afastamento de cada um. Mais antigo. Tem uma discussão no Colégio de Presidente tentando criar um critério de veto, mas que... ou como se também pudesse fazer aí um critério de merecimento. Mas fato é que hoje o que temos é essa Antiguidade, né? essa de antiguidade, que é o objetivo. Então, exatamente, todos de acordo, Acompanha. aprovado também nos termos propostos. Então, algo mais que nessa pauta administrativa, não havendo, às 14h21, declaro encerrada a presente sessão. De acordo, acompanha. O problema todo é esse. Aqui o perfil tá. Aparece os dois, né? No caso. É, aí quando aparece o jogo, você tem que sempre ver isso daqui. Tem que eliminar isso aqui. É que o rapaz faz. 8 horas da manhã. Não pode.